Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se, por favor. Há 3 dias atrás, 4 dias atrás, houve aqui, nessa casa onde nós estamos, nessa casa dos Arautos, um sacerdote que fez aniversário e cumpriu 70 anos de idade. 70 anos é uma idade respeitável. É o dobro de muitos que estamos aqui, de alguns muito mais que o dobro. Claro que hoje em dia se diz, fez 70 anos, não é jovem ainda. E ele tem alma de jovem mesmo, uma pessoa super alegre e contente. E ele, foi feito um jantar especial para ele, depois foram entregues presentes próprios de padre, um paramento bonito, etc. E depois ele disse umas palavras. E ele entrou por um caminho que ninguém estava esperando. Contou um fato que se deu na França, um fato real. Um paraquedista, saltar de paraquedas. Isso muitos anos atrás, na época que o salto de paraquedas ainda era muito arriscado. Hoje em dia é uma coisa bastante segura. Pelo menos dizem, não? Mas dizem que é muito seguro, mas dá medo do mesmo jeito. Na época tinha muita coragem. Pulou o homem, estava descendo do paraquedas. Em certo momento, quando ele percebe que deu um momento, ele puxa o cordão para o paraquedas abrir. E o paraquedas não abriu. Era um homem católico, muito fervoroso. O que ele fez? Bom, chegou minha hora. Eu vou pedir perdão a Deus. Ele foi lembrar do ato de contrição. Aquele ato de contrição, aquela oração que a gente pede perdão a Deus quando não tem como ter um padre, etc. É o que a gente reza também no confessionário. E ele tinha aprendido uma fórmula muito larga. E no nervosismo do paraquedas que não abre, ele não lembrava da fórmula. E começou, Senhor, e o chão chegando. E o chão se aproximando e não lembrava da fórmula. Certamente o paraquedas abriu. Chegou no chão, foi procurar o padre no dia seguinte. Padre, não é possível. Você não tem uma fórmula mais curta? Vai que acontece de novo. Aí o padre disse para ele, muito simples. O que resume o ato de contrição é, meu Jesus, misericórdia. No meu está o amor, no Jesus está a fé e no misericórdia está o arrependimento e o propósito de emenda. Esse vou guardar. Graças a Deus ele não precisou de usar nisso. Mas daí o padre dizia, o padre que estava fazendo 70 anos, ele diz, a vida é como um salto de paraquedas. E eu chego aos 70 anos e vejo que o chão está chegando. E todo mundo começou a rir, ele disse de uma maneira gracejando assim. Só que ele disse, e eu, hoje, no dia dos 70 anos, eu comecei a lembrar da vida, das graças recebidas, desde o momento em que eu saí do avião e fui passando por 1000 coisas. E agora chego aos 70 anos, quanto falta ainda? O que vai acontecer? E de fato a nossa vida é como um salto de paraquedas. Nascer é como um momento que a pessoa sai do avião, sai da segurança. E a maioria das pessoas sai chorando. É muito difícil. O nosso fundador, Monsenhor João, que está enterrado aqui, enterrado não, sepultado na capela mortuária aqui. Ele pulou mais de 20 vezes de paraquedas. E ele disse, sabe em qual que eu perdi o medo? Em nenhuma. Dá medo toda vez. O início da vida, aquele momento em que dá medo. Depois a pessoa vai se acostumando, são as primeiras impressões. Mas a pessoa ainda não tem muita confiança, vai olhando um pouco o panorama. Passa um tempo, a pessoa cria segurança, é a adolescência. Começa a dar piruetas no ar, começa a fazer coisas. E dizem para ele, ó, cuidado que não vai dar certo. Ele leva um susto. Certamente ele vê uma nuvem carregada de trovões embaixo. São os primeiros sustos da vida que a pessoa começa a entrar no juízo. Depois vai ficando séria a vida e o chão vai chegando. Nesse salto da vida, qual que é o grande auxílio que nós vamos receber? Qual que é o paraquedas que não pode faltar? Essa é a virtude que se mencionava no início. Talvez alguns tenham descoberto pela liturgia. Mas se a gente perguntasse qual que é a virtude mais difícil, umas pessoas que não vissem a liturgia de hoje e escrevessem qual que é a virtude mais difícil que existe, o mais provável é que a virtude que é ganhar a paciência. Essa virtude é difícil.
Se tem uma virtude que é difícil, é a paciência, mas não é essa. Outros vão dizer a humildade. Como é difícil ser humilde, aceitar as coisas. Outros iam dizer a castidade, a pureza. Como é difícil manter a pureza no século XXI. Mas também não é a mais difícil. A virtude mais difícil, por incrível que pareça, é a virtude da confiança. É a virtude que é tratada na liturgia de hoje. Já a primeira leitura começa: maldito o homem que confia no homem. E depois, bendito o homem que confia no Senhor. A gente entra nessa basílica e as pessoas podem olhar isso por vários aspectos. A pessoa pode olhar para o aspecto artístico. Tem muitos artistas, devem ter artistas, arquitetos, engenheiros aqui, que olham sobre o aspecto, como foi genial essa escolha de cores, essa escolha de pedras, a combinação toda, as pinturas, genial. E é mesmo. Foi o Monsenhor João que escolheu uma por uma das cores de cada detalhe, cada estrela que está aqui, cada anjo. Ele escolheu. As pessoas dizem: esse homem é um gênio artístico, nunca estudou arquitetura. Mas essa igreja não é obra de um gênio. A gente olha o coro que canta, já na missa de entrada, na música de entrada, todo mundo emocionado, estava bonito, emocionante, com órgão, com instrumentos, aquilo. Foi o Monsenhor João que fundou esse coro. Isso é obra de um músico? Não é obra de um músico. Vêm os irmãos arautos, as irmãs arautos, os padres, aqueles que serão padres em breve. Eles são obra do quê? A igreja, o coro, tudo que nós vemos, essas construções, é obra de um grande ato de confiança. A vida do Monsenhor João, a vida do nosso fundador foi um grande ato de confiança. A confiança é muito dura, porque tem momentos em que tudo parece acabado, em que parece que tudo vai dar errado. Mas quando a confiança se aplica, talvez a confiança ainda não se aplique para todo mundo que está aqui. Porque a confiança só se aplica quando eu escolho, quando eu decido pelo caminho de Deus. Se eu ainda estou na bifurcação, eu não sei se eu sigo o caminho do bem, ou se eu sigo o caminho, como diz o Salmo aqui, dos zombadores, o caminho fácil do pecado. A virtude da confiança é impossível de entender. Não tem como entender a virtude da confiança. O que é a confiança, naturalmente falando? Todo mundo está buscando confiar em algo, hein? E não é em si mesmo. Chega um momento em que todo mundo percebe que confiar em si mesmo não dá certo. Hoje em dia existem livros de autoajuda. É uma mentira no próprio termo. Um livro de autoajuda não é autoajuda porque alguém escreveu e está me ajudando. Não tem nenhum sentido um livro de autoajuda. Como é que um livro de autoajuda? Como se diz, eu vou comprar um chocolate de autoalimentação. Não é autoalimentação. Está vindo de fora. Autoajuda não existe. Eu posso buscar um médico, se eu estou numa certa situação. Posso buscar um psicólogo. Posso buscar um padre no confessionário. Posso buscar um amigo. Mas autoajuda chega um momento em que todo mundo percebe que não dá certo. E a gente está sempre buscando confiar em algo. Por exemplo, esse microfone, não sei qual que é. Digamos que eu sou técnico de som, eu sempre compro aquela marca. Ou eu vou comprar um carro, eu já sei que aquele carro, aquela marca de carro sempre dá certo. Aquela marca de celular, aquela marca de computador, aquele restaurante, eu sei que ali a comida é boa. Aquele lugar onde conserta meu carro, eu sei que eles não trocam as peças falsas. Confiança. O que é a confiança? É a certeza, baseada em certa experiência, de que eu não vou ser traído por aquele em quem eu confio. Por isso que é tão duro quando a confiança é decepcionada, é defraudada. Quando eu coloquei a confiança em algo, isso se volta contra mim, aquela punhalada nas costas de um amigo, por exemplo. Como isso é duro. É dos maiores sofrimentos da vida. Mas essa não é a confiança sobrenatural de que fala a liturgia de hoje. A confiança sobrenatural é o momento em que eu escolhi. Aconteça o que acontecer, eu vou escolher o caminho do bem. Essa homilia vai ser curta, por causa que o calor não permite a gente falar muito, não se preocupem. Vamos, só mais um aspecto relacionado com a vida do Monsenhor João. Ele, em 58, ele teve que fazer o serviço militar. Obrigatório, na época era muito mais difícil de não fazer do que hoje em dia. Ele entra já católico, já entrando pela vida religiosa. Ele tinha seus 18, 19 anos nessa época. E começa uma perseguição tremenda contra ele.
porque havia gente muito ruim, um ambiente péssimo, de gente que levava uma vida horrível e militante contra quem era bom. Isso acontece hoje em dia, hein? Todos nós devemos ter passado por isso em algum momento, sobretudo quando é jovem. E começam a caçoar dele, começam a rir dele. E ele se mantém firme. Ele chegou a pedir a morte de tanto que ele sofreu. Fica no Parque Dom Pedro, hoje em dia não existe mais, o 7º Batalhão de Guarda, perto da igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Ele disse que às vezes estava fazendo os exercícios militares, via a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. Minha mãe, por favor, me leva daqui. Graças a Deus que Deus não atendeu, senão a gente não estaria aqui hoje. Tá bem, passa o tempo, o Monsenhor João já cabo, subiu por disciplina, etc. Um dia ele tem que estar num lugar com o outro que era o pior de todos do quartel. O pior, o mais ruim, o pior, o mais viciado de tudo. Estavam numa sala, num dormitório, eles tinham que limpar o chão. E o Monsenhor João estava responsável por ele, limpar esse chão. O homem pegou o chão de quartel, imagine que coisa aquilo. Começa a limpar. Em certo momento o homem vai esfregar o pano assim e sai uma água suja, preta. E o homem disse para Monsenhor João: João, a minha alma está mais suja que esse pano. Os dois cresceram. Monsenhor João seguiu a vida dele, o caminho das bem-aventuranças do Evangelho. O homem se decidiu pela via má, pela via dos ais que está no Evangelho. Os dois viveram muito, mais de 80 anos ambos. O que foi a vida de um? Termina nisso aqui. A vida do outro foi um desastre. Se sabe a história dele, não vamos mencionar obviamente, mas um desastre. Não façamos a loucura de escolher o caminho do prazer fácil, o caminho das coisas imediatas. Abracemos o caminho da confiança em Deus. E aí Nossa Senhora, nesse salto de paraquedas nosso, ela própria vai nos carregar. Ela não vai deixar que a nossa vida seja um acidente, que a nossa vida seja um desastre. Ela vai nos carregar nos momentos difíceis e um dia, quando chegar o nosso momento, ela não deixa que nós nos arrebentemos, ela nos leva ao céu. Mas a confiança exige momentos de decisão. Eu tenho que escolher. Eu vou seguir o caminho de Deus, o caminho do pecado. Vamos hoje, todos que estamos aqui, tomar a decisão. Eu sigo o caminho de Deus, aconteça o que acontecer. Nós nunca seremos abandonados. Não façamos a loucura de escolher outro caminho. É um suicídio. É como pular sem paraquedas. O caminho de Deus, Deus sempre atende, sempre realiza o que a pessoa sonhou. Passa por sofrimentos, passa por provações, mas Deus nunca abandona. Vamos hoje tomar essa decisão, e os que já tomamos essa decisão, renovar hoje. Até o fim da vida, eu nunca vou mudar de caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.